Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e, claro, quem tá nos acompanhando também pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, final de semana de 2 decisões. Sim. E uma quase decisão. Por quê? Vamos lá. Primeiro vamos começar pela principal decisão do final de semana, que é o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Clássico Rei. Clássico Rei, né? O maior produto do nosso futebol, Fortaleza e Ceará. Por que eu falo Fortaleza e Ceará? Porque o Fortaleza é o mandante dessa partida. O jogo está marcado para amanhã, 4h30 da tarde, na Arena Castelão. O Ceará chega com melhor campanha, né? E tem a vantagem dos resultados iguais para ficar com o título. No entanto, o Fortaleza venceu apenas um dos últimos 10 confrontos contra o Ceará e quer, obviamente, vencer esse jogo contra o time alvinegro, contra o maior rival, para começar bem essa final do estadual, né? E para isso, o técnico Vojvoda, ele vai ter, pelo menos aí, tem 2 dúvidas, né, para esse jogo de amanhã, que são o lateral direito Mancuso e o zagueiro Brites, né? Esses 2 jogadores aí estão no departamento médico e podem ficar de fora desse jogo de amanhã entre Fortaleza e Ceará. E dito isto, nós temos aí uma provável escalação do Fortaleza, que quem está nos acompanhando pelo YouTube pode ver. O Fortaleza vai aí com força máxima, tá? Com aí mesmo com essas ausências de Mancuso e Brites, o Fortaleza vai com o João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, a dupla de zaga Kusevich e Tite, com o Bruno Pacheco na lateral esquerda, Martínez e Paul Fernandes, os 2 volantes, com o Pochettino na meia de criação. O ataque Marinho, Moisés e Lucero é o que o Fortaleza tem de melhor, é o que o Fortaleza tem de principal, né, para esse jogo contra o time do Ceará. Então, e continua o mesmo esquema tático, né? O 4-3-3. Exatamente. As variações são só apenas durante o jogo, né? O Tinga, ele tem quando o Fortaleza sai pro jogo, o Tinga se junta ao Kusevich e o Tite, forma ali 3 zagueiros, e já o Bruno Pacheco ou o Diogo Barbosa também, quando joga, ele espeta mais, então já muda um pouco o esquema tático, né? Já pelo lado do Ceará tem uma dúvida, né, que é o Ramon Menezes, que ainda não sabe se ele vai poder atuar porque ele sentiu uma lesão no jogo contra o Confiança, mas tem um desfalque certo, que é o Pedro Henrique, que é o artilheiro do time no ano, né, com 4 gols marcados. Dito isto, o time do Ceará também vai com o que tem de melhor para essa partida, que é Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Marlon e William Machado, a dupla de zaga, Matheus Bahia na lateral esquerda. Fernando Sobral e Lourenço são os 2 volantes, porque o Richardson está desfalcado e no mínimo não deve começar aí como titular, com o Lucas Mugni na meia de criação, o ataque Ailon na ponta direita, Fernandinho na ponta esquerda e o Pedro Raul, que vive um excelente momento, com 4 gols em 4 jogos, é o camisa 9 do time alvinegro. O que pode pegar para o time do Ceará para esse jogo de logo mais é o cansaço, porque o Ceará jogou no meio de semana contra o time do Confiança pela Copa do Brasil e o Fortaleza teve uma semana livre de treinamento, teve inclusive um dia de descanso, então o Fortaleza chega para esse jogo fisicamente melhor do que o time do Ceará, mas a gente sabe que clássico há uma motivação especial, levando em conta ainda que é a final do Campeonato Cearense, né, o primeiro jogo, que é um jogo muito importante, porque se um dos 2 times fizer um bom resultado, vai mais tranquilo pro segundo jogo. Com toda certeza. Né? Então, assim, é um jogo importantíssimo. Né? Talvez seja um jogo até mais crucial dos 2 jogos, se a gente fosse colocar nessa perspectiva aí de ter um jogo mais importante. Porque é o que define o que o outro time vai ter que ter como resultado. Seria isso? Porque ele dá... ele segue ele mostra o que o segundo jogo pode ser. Sim. Porque se o primeiro jogo for uma goleada para algum dos 2 lados, o segundo jogo pode ser mais tranquilo. Já vai ser mais tranquilo. Se o jogo for 0-0, o segundo jogo já vai ser mais nervoso. Entendeu? Se for 1-0, aí no outro jogo já o time que perdeu vai ter que sair pro jogo. Então
ele que vai dar a direção do próximo jogo, entendeu? Sim. Então, por isso que é um jogo extremamente importante para as duas equipes. E nesse final de semana também, amanhã também, às 7 horas da noite, vamos ter a disputa do terceiro lugar do Campeonato Cearense entre Maracanã e Ferroviário, que foram eliminados na semifinal. E aí o que acontece? Esse jogo, ao contrário da final, será apenas jogo único. Ou seja, quem ganhar é o terceiro, fica com a terceira posição no Campeonato Cearense. Quem perder fica como quarto colocado. No caso, se empatar. Decisão por pênaltis. O jogo vai ser no Almir Dutra, casa do Maracanã, certo? E o Maracanã, inclusive, o técnico Júnior cearense, tem um desfalque certo para essa partida, que é o atacante Vinícius Canidé. E o Ferroviário também tem uma baixa, que é o volante William Maranhão. Dito isto, nós não temos aí a artezinha, mas eu vou aqui dizer a provável escalação do Maracanã e do Ferroviário, que é a seguinte: Maracanã deve ir com o mesmo time que jogou contra o Ceilândia no meio de semana pela Copa do Brasil. Rair no gol, Rafael Mandacaru na lateral direita, Jairo e o Wendel, os dois zagueiros, com o Leandro Cerqueira na lateral esquerda. Michel Pires, o Wilker e Davi Torres são os meio-campistas. O ataque, Testinha, Luiz Soares e Bravo, que é o centroavante. O Ferroviário deve ir com Matheus Cavicchioli no gol, Wesley Júnior, Lucas Ramires e Iago, os três zagueiros. O ala direita, Cauê Leonardo, os dois volantes, Kevin Rivas e Garibe, com o Janeildo na meia de criação, e o Pablo Alves na ala esquerda, o ataque, Alanzinho e Ciel. Alanzinho, que inclusive já está acertado com Fortaleza, vai defender o Leão no Campeonato Brasileiro, mas ainda, pelo menos para esse jogo, vai defender o time do Ferroviário. O Maracanã e o Ferroviário, que nesse ano fizeram jogos equilibrados. No Campeonato Cearense, o Ferroviário venceu por 1-0 o time do Maracanã. Na Copa do Brasil foi um empate em 1-1, mas o Maracanã acabou eliminando o Ferroviário da Copa do Brasil. E agora vamos ter esse terceiro jogo, que vamos ver quem dos dois de fato é o melhor time, se é o Maracanã ou se é o time do Ferroviário. Vai ser aquele jogo decisivo, o terceiro e último jogo decisivo aí, para ver quem fica com a terceira posição do Campeonato Cearense, que não vale título, mas é uma terceira posição que vale como uma espécie de honra, né, para quem ficar aí com a terceira posição, o terceiro time mais forte do Campeonato Cearense, atrás apenas dos dois times que são Ceará e Fortaleza e Ceará, que são as duas principais equipes do nosso futebol. E a quase decisão nós temos na Série B do Campeonato Cearense, porque nesse final de semana... É o complemento da 8ª rodada entre Crato e Quixadá? Exatamente. Esse jogo acontece no estádio Mirandão, casa do Crato. O Crato vai receber aí o time do Quixadá às 3 horas da tarde. É um complemento da 8ª rodada. A 8ª rodada que só vai ser finalizada na segunda-feira, dia 17, com o jogo Atlético Cearense e Caucaia. Por que é uma quase decisão? A situação ficou difícil pro Crato. O Guarani de Juazeiro, rival do Crato, né? Sim. Rival de região, perdeu pro Pacatuba na última rodada. E aí o Pacatuba empatou com o Crato em número de pontos. E o Crato hoje é o quarto colocado, o quinto colocado é o Pacatuba. O quinto colocado é rebaixado. E o Crato vai pegar simplesmente o líder do grupo B, que é o Quixadá. Ixi. Então, assim, o Crato precisa desesperadamente vencer o líder do grupo para evitar o rebaixamento, tendo em vista que o Crato, na próxima rodada, que é a 9ª rodada, vai descansar. O Crato não vai jogar na próxima rodada e vai jogar apenas na 10ª e última rodada contra o próprio Pacatuba, só que fora de casa. Então esse jogo do Crato contra o time do Quixadá é essencial para a permanência do Crato na Série B do Campeonato Cearense. Vale lembrar que o Crato conseguiu acesso na temporada passada, ou seja, se for rebaixado, só bateu e voltou. Complicado, viu, pro Crato. Pois, Vitor, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Até segunda-feira.